para a igreja que se encontrava em Éfeso: abandonaste o amor, a caridade. Lembra-te, pois, aonde caíste, e arrepende-te, porque senão virei e tirarei a tua coroa. Mas é tanto pecado que a pessoa já nem se lembra mais qual foi o primeiro. Eu quero te dizer, irmão, que tu pode esconder do teu pastor, tu pode esconder do teu pai, da tua mãe, mas a Bíblia diz que tem um lá em cima, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele, e um dia ele vai requerer isso. Tu vai que ter presta conta com aquele que reina e que vive para todo sempre. A Bíblia diz que a nação de Israel estava praticamente, irmão, totalmente fora do contexto de Deus, da vontade de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos nós estávamos da glória de Deus. No versículo 10, a Bíblia diz que Deus olha e não vê nenhum justo sequer. Diga assim para o teu irmão: o lugar de santo é no céu. Enquanto nós estivermos permeando esta terra, nós estamos sujeitos ao erro. A única diferença está em esconder o erro ou botar para fora. E a Bíblia diz que Deus, ele dá um conselho para a nação de Israel. Se o meu povo, olha só, ele está dizendo, mesmo que se eles não chamassem ele pelo nome dele, eles daí iam continuar sendo povo dele, que se chama pelo meu nome, se o... Quantas pessoas não se humilham mais, irmão? Parece um mês de janeiro lá em Monte Alegre, no Piauí. Não caiu uma gota d'água, irmão. Não adianta as novelas. Pegar o lenço ou o forro do sofá para limpar a cara. Dentro da igreja, as mensagens não surgem mais efeitos, irmão. Porque o pecado, ele cria uma barreira forte no teu coração. E a palavra de Deus nessa noite, diga assim: se o teu coração é de pedra, a palavra dele é marreta. Se o teu coração é de tábua, a palavra dele é fogo. Se o teu coração é de carne, ela é espada de dois gumes. Querendo ou não querendo, tu vai sair daqui hoje cheio de palavra. Quem não gosta de Bíblia já está em tempo de ir embora. Porque hoje tu vai comer Bíblia aqui até sair com o bucho cheio. Tô com raiva do capeta, irmão. Quando eu estava ministrando no congresso, Valparaíso 2, Deus sarando, Deus manifestando a glória dele, chega um irmão desbatendo no teu carro. Aí o diabo falou: agora ele sai da graça e diz: tu és bom, Deus. Não é um bem material que vai me tirar da presença de Deus, não. Se humilhar. Quantas pessoas se humilham
humilha diante do homem para conseguir um emprego de varrer rua. E tem crente até que mente para conseguir um emprego. Não adianta só se arrepender, tem que se converter, tomar vergonha na cara. A Bíblia diz que nós não podemos cochear em dois pensamentos, irmãos. Hoje eu sou crente e amanhã eu não sou. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. Não, irmão. Você não pode ficar em cima do muro. Lembra de Eutico? Ei, quem está em cima do muro nem está dentro e nem está fora. Não é quente nem é frio, é morno. Quem é morno, Deus vomita para fora. Esta noite é noite de tu tomar uma decisão séria. Não adianta só se arrepender. Tem que se converter. E a Bíblia diz em Joel, capítulo 2, versículo 11: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Deus não precisa de paraplégico na obra dele. Daqui para cima eu sou crente, daqui para baixo eu não sou. A Bíblia diz que tu tem que ser, irmão, todo o corpo tem que ser instrumento de Jesus, tem que ter instrumento. Ei, não dá para servir a Deus hoje sim, amanhã não. Tem que tomar posição, tem que se converter, para que chegue o tempo de refrigério sobre as vossas vidas. Lembra-se daquela mulher Cirofenícia, irmão? Senhor, minha serva está em casa. Jesus disse, não é lícito pegar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aquela mulher falou assim, eu sei então como é que eu vou receber minha bênção. Se é na posição de cachorro, eu vou receber. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Irmão, se humilha. A Bíblia diz, se humilha debaixo da potente mão do Senhor, e no momento certo Ele vos exaltará. A Bíblia diz, eu não sei quantas pessoas têm te humilhado no teu trabalho, na tua casa, lá onde você vai. Uma coisa eu sei, eles vão ter que ver Deus te exaltar na terra. Eles vão ver Deus escrever o teu nome, dizendo, é minha serva, eu escolhi. Vai bastar usar a humilhação na tua vida. Hoje basta na tua vida a humilhação. Tem pessoas que é humilhada por tão pouca coisa. Se compra uma bicicleta nova, já vira a cara pro irmão. Se compra um terno novo, já olha pro irmão e diz, o teu é velho. Ei, Deus hoje vai mudar a tua história. Deus vai te mudar a história. Aquelas pessoas que não conversavam contigo vai querer estar do teu lado, porque Deus faz assim, irmão. Ele diz que Ele dá graça ao humilde, mas Ele abate o soberbo. Ei, você hoje vai descer no salto e Deus vai pegar o necessitado e vai colocar de pé. Só se acredita, joga a mão em cima e aplauda Ele nessa noite. Aplauda Ele nessa noite. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, quantas pessoas já não oram mais, irmão? Os discípulos
discípulos foram expulsar um demônio e não conseguiram. Jesus chegou e disse: saia. O demônio saiu. Jesus andava o dia todinho com eles. Quando acabava o dia, cada um ia para o seu canto. Jesus ia para onde? Orar. Aí um dia Pedro falou: rapaz, o segredo está ali, ó. O segredo está na oração. Vamos chegar nele. E se reuniram e chegaram nele e diz: mestre, ensina-nos a orar. Tem pessoas que só sabem orar se vão pedindo. Já entra dizendo: Senhor, me abençoa, Senhor. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, tu sabe. Oh, Senhor, se eu ganhar tanto, eu vou te dar tanto. Oh, Senhor, barganhando com Deus. Não é desta maneira, irmão. Jesus, ele ensinou uma oração dizendo: Pai nosso, não é Deus só Pai, que está no céu. Isaías, ele diz no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi. Não foi ninguém que me contou. O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a aba das suas vestes enchia o templo. Diante dele ele viu serafins com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 o corpo, e com 2 voavam, dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz então, aí ele começa a reconhecer, pastor, que ele tem pecado. Ele começa a reconhecer que ele precisa se arrepender. Ele começa a reconhecer que ele tem que se converter. Ele diz: ai de mim, que vou perecendo. E começa a confessar o pecado, dizendo: porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei da Glória. Ele tinha medo, ele sabia, porque a Bíblia diz que Moisés pediu para ver a face, e Deus diz: não tem ninguém que possa me contemplar a minha face e continuar vivendo. Mas a Bíblia também nos relata que os serafins, zoando do altar, ele trouxe na sua mão uma brasa tirada com uma tenaz, tocou a boca de Isaías dizendo: eis que a tua iniquidade foi tirada, perdoado foi o teus pecados. Então depois disto eu ouvi a voz do Senhor. Não tem como ouvir a voz do Senhor no pecado. Não tem como ouvir a voz do Senhor levando uma vida desconcertada. Não tem como ouvir a voz do Senhor, meu irmão, de qualquer maneira. Deus primeiro ele trata. Deus primeiro, irmão, ele trata com a vida da gente para podermos ouvir a voz do Senhor. Eu não entendo como tem pessoas levam uma vida desgraçada, desconcertada, não toma vergonha na cara. Aí eu fui na igreja ontem, Deus disse que vai me abençoar, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Eu não acredito nisso não, irmão, porque senão tu não vai ter motivo para mudar, tu não vai ter motivo para se converter, tu não vai ter motivo para se arrepender. Deus ele trata, Deus ele trata. E me buscar. Ele disse em Provérbios 8:17, eu amo. Não é todo mundo, né? Não é todo mundo.
Eu amo, e os que de madrugada me buscam, Por que de madrugada, irmão? Porque a fila é bem menorzinha. Mas aí o cabra come um pratão de comida, toma 2 litros de Coca-Cola, daqui a horário não tem como. Vai dormir, roncar e babar a noite toda, né, pastor Moço? Até o anjo, se vier buscar, ele tem que ser 2 anjos bombados. Senão não consegue levar o abençoado. Acorda de manhã, 11 horas da manhã, 11 horas da manhã. Dá uma espreguiçada e diz, mulher, o café está pronto. No dia que está mais humilde o pão dele, tem 2 ovos dentro. Uma jarrona de suco. Aí ele toma o suco, senta. Já está quase na hora do almoço, né, mulher? Tem que haver renúncia. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13: E buscar-me-ei, e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Aí ele faz uma promessa: eu deixarei ser achado de vós. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6 até o 11, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha o tempo lá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa o homem mau o seu caminho mau e se converta ao Senhor, que se compadecerá de vós. Porque os meus caminhos não são os teus caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é os meus caminhos e os meus pensamentos mais alto do que os vossos caminhos e os vossos pensamentos. Porque como a chuva desce do céu e para lá não torna, sem primeiro reger a terra, para fazer produzir semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes farás o que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. Se você acredita na palavra de Deus, ei, renovo para a tua alma está na palavra. Sustentáculo da igreja está na palavra. Quando você perde a palavra, as lâmpadas se apagam, as portas se fecham, tu não tem mais vontade de adorar o Senhor, é porque perderam a palavra. Nunca perca a palavra, irmão. Ei, levante a mão para o céu, levante. Eu vou dar meio minuto para te adorar. Adore a Ele, adore a Ele, adore. Amós capítulo 8, versículo 11. Vai chegar um tempo que enviarei fome e sede. Fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Quantas pessoas já não leem mais a Bíblia em casa, irmão? Só abre a Bíblia quando o pastor manda abrir. Chega em casa e joga ela para o lado. Tá igual a irmãzinha que perdeu a Bíblia.
o óculos. O pastor foi visitar, falou, pastor, tem um mês, pastor, que eu perdi meu óculos. Aí o pastor falou, já olhou na Bíblia? Tá lá. Um mês. Aí vem para a igreja, parece que foi batizado no vinagre, irmão. Porque as luzes se apagaram. Já não lê, irmão, um capítulo da Bíblia, mas não sai de casa se não olhar o horóscopo no jornal. Misericórdia não, existe sim crente assim. Não pode ver um gato preto, ai, hoje meu dia vai ser ruim. Passar embaixo de escada então, nem pensar. E sem falar que existe assembleando do 8º dia, só vem para a igreja de domingo. Sexta-feira em 13, então, a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. Contra ti não há encantamento. A Bíblia diz, irmãos, que tu tem na mão a maior arma, que é a espada do Espírito. No teu braço tem o escudo da fé. Se vierem contra ti por trás, no teu lombo tem a couraça da justiça. Na tua cintura o cinturão da verdade. Se tu vai pisar em espinho, tu tem a preparação do Evangelho da paz. Tu não estás sozinho, irmão. Tu não estás sozinho. Arrependei-vos e convertei, para que venha o tempo de refrigério em vossas vidas. Tem pessoas que não sabem porque tanta luta, tanta prova. Porque se arrepender hoje, amanhã torna